Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Para mim é um grande prazer estar aqui novamente e poder estar partilhando esse momento com vocês. Pois bem, na aula de hoje a gente vai buscar responder a seguinte pergunta: por que investir em criptomoedas? E quando a gente fala de criptomoedas aqui, é importante você dar ênfase ao próprio Bitcoin, que seria a moeda número 1 do mercado, e deixar de lado um pouco as altcoins que serão estudadas no módulo à parte. Bom pessoal, quando a gente fala de Bitcoin, é muito importante ter em mente que a gente está falando de um avanço de mais de 20 anos de pesquisa em relação à ciência da computação, como também um avanço de mais de 40 anos de pesquisa em relação à criptografia ao redor do mundo. A par disso, a gente vai começar essa aula com a seguinte crítica. Atualmente nós vemos várias nações com um sistema monetário ineficiente que tiram o poder do cidadão e dão para o Estado. Então a gente começa aqui com a visão libertária. E quando eu falo do sistema monetário ineficiente, eu estou falando de um pilar fundamental da nossa sociedade que faz com que a gente se exponha ao risco de uma crise mundial. Bom, e em contraposição a essa crítica, a gente tem exatamente o surgimento do Bitcoin no final da crise mundial de 2008. O Bitcoin, portanto, ele pode se tornar uma moeda mundial, principalmente quando presenciarmos uma maior aceitação essa que pode vir exatamente dessas críticas, ou seja, da insatisfação em relação ao sistema monetário ineficiente e da digitalização do mundo. Então, nessa aula, a gente vai buscar responder por que você deveria ter criptomoedas no seu portfólio. No caso, trazemos aqui 5 razões para você ter esse investimento no seu portfólio e, consequentemente, fazer parte dessa vertente que também critica o sistema monetário ineficiente e, consequentemente, vai participar dessa digitalização do mundo. Bom pessoal, e aqui eu trago as 5 razões que vão estar justificando o nosso porquê inicial de investimento. É muito importante a gente ter em mente que quando a gente fala de criptomoedas, principalmente o Bitcoin, a gente tem duas grandes vertentes de utilidade. Primeiro seria como uma moeda de troca e a segunda utilidade seria como investimento. Em relação à moeda de troca, a gente pode estar levando em consideração duas grandes aplicações, que seria a solução tecnológica e a segunda aplicação que seria as remessas internacionais. Já em relação a investimento, a gente tem que levar em consideração duas grandes vertentes, que seria a vertente de buscar lucratividade, caracterizada pela escassez dessa moeda, e também em relação à conservação de valor, que é caracterizada pela antifragilidade do sistema, como também pelo posicionamento de hedge, que busca gerar um posicionamento de proteção para a sua carteira. Então vamos analisar com calma cada um desses tópicos. E a razão número 1 que eu trago é em relação a soluções de tecnologia para o comércio. O primeiro tópico seria referente à eficiência nas transações, ou seja, imagine aqui que você é um empreendedor que possui uma margem de lucro extremamente apertada. Por exemplo, vamos supor que você tem uma margem de lucro de 5%. Você acaba trabalhando de maneira online, vendendo eletrônicos na internet. Porém, você tem que dividir a sua margem de lucro de 5% com provedores de cartões de crédito. No caso, você tem que repartir esses 5%, que já é uma margem de lucro apertada, com esses provedores. Então, esses provedores acabam comendo boa parte do seu lucro e acaba trazendo ineficiência para a sua negociação, ineficiência para o seu empreendimento. Você pode, inclusive, pensar em repassar essa parte dos provedores para o cliente. Porém, isso também afeta a sua negociação, porque você acaba passando para o cliente um preço mais elevado e, consequentemente, pode fazer com que a demanda em relação ao seu produto diminua. Portanto, se aplicarmos o Bitcoin como um meio de troca, nessa situação você pagaria centavos de dólares por uma transação, ou seja, uma taxa irrisória trazendo uma alta eficiência nas suas transações e negociações. E quanto ao nosso segundo tópico, a gente traz aqui a eliminação de fraudes. Hoje em dia, é muito comum a gente encontrar os criminosos cada vez mais astuciosos em relação ao roubo de informações pessoais de cartão de crédito e, consequentemente, clonar esses cartões de crédito, trazendo aí prejuízo para o cliente final. Já com o uso do Bitcoin para a realização de transações, a gente tem essa eliminação dessas fraudes, porque tanto o destinatário quanto o remetente não conseguem informações que possam estar prejudicando nenhuma das pontas. A gente tem um sistema extremamente confiável e seguro criptograficamente. E por falar no sistema confiável, eu trago o nosso terceiro tópico, que seria exatamente um sistema confiável com pseudônimo e de rastreamento facilitado. E nesse tópico eu trago aqui o seguinte argumento muito comum encontrado pela mídia, que seria: o Bitcoin é uma moeda do crime, o paraíso para os criminosos. Porém, esse é um argumento de pessoas que não entendem realmente como funciona a tecnologia.
Porque o Bitcoin ele não é anônimo, ele é pseudônimo, ou seja, ele possui um caráter de rastreabilidade extremamente alto. Todas as transações estão ligadas a uma determinada conta e cada transação dessa fica registrada na blockchain do Bitcoin, que seria o grande livro de registro público. Dessa forma, a gente pode inclusive afirmar que o Bitcoin ele acaba sendo mais rastreável do que o próprio dinheiro comum. E aqui eu trago a nossa segunda razão, que seria também na vertente relacionado à utilidade de meio de troca. E nesse momento a gente vai falar sobre as remessas internacionais. Nesse caso, muitos familiares acabam fazendo uma remessa internacional para dar um apoio financeiro às suas famílias que ficaram aqui no Brasil. O problema dessas remessas internacionais é que são cobradas taxas exorbitantes para que o dinheiro chegue aqui no Brasil. Por exemplo, taxas superiores a 10% do valor transacionado. E segundo o Banco Mundial, no ano de 2019 a gente teve mais de 400 bilhões de dólares movimentados em relação a remessas internacionais. Portanto, a aplicação do Bitcoin como meio de troca, principalmente relacionado a essas remessas internacionais, faz com que a gente tenha uma alta eficiência nessas remessas. Porque o Bitcoin ele acaba trazendo taxas ínfimas de transação na escala de centavos, o que favorece bastante tanto as famílias brasileiras quanto o pessoal que está fora no exterior. E aqui eu trago um exemplo em que a Western Union cobra 5 dólares por uma transferência, por uma transação a cada 50 dólares. Então perceba como há uma taxa exorbitante diante dessa transação. Em contraposição, nós temos o Bitcoin, em que a gente pode estar negociando qualquer quantia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, e há taxas aqui de centavos de dólares. Então perceba como a diferença ela é gritante e como a gente consegue mais eficiência utilizando o Bitcoin como meio de troca nessas remessas internacionais. Pois bem, saindo agora da vertente de meio de troca, nós vamos agora analisar em relação a utilizar como um investimento. No caso, vamos analisar o nosso terceira razão, o nosso terceiro porquê, que seria em relação a utilizar esse investimento buscando lucratividade. Bom, pessoal, então a nossa terceira razão seria exatamente a escassez do Bitcoin. E por que isso seria importante para que a gente tenha esse ativo dentro do nosso portfólio, dentro da nossa carteira de investimento? Bom, para que a gente possa entender um pouco melhor esse tema, é importante a gente entender esse gráfico aqui, que vai ser melhor estudado em aulas posteriores, mas eu vou trazer aqui uma ideia inicial para que a gente possa compreender esse fenômeno da inflação do Bitcoin. Bom, perceba aqui que essa linha azul, ela representa exatamente a quantidade de Bitcoins disponíveis ao longo dos anos. E a linha laranja representa exatamente a taxa de inflação do Bitcoin ao longo dos anos. Perceba que logo na criação do Bitcoin, a gente tinha, no caso, uma quantidade muito pequena nessa região e tinha uma taxa de inflação extremamente alta. Porém, com o passar dos anos, essa taxa de inflação ela tem uma tendência de queda extremamente forte. Isso porque o Bitcoin foi programado para ter uma quantidade disponível máxima, que seria os 21 milhões de Bitcoins. Perceba que aproximadamente no ano de 2020, a gente já conseguiu verificar que a quantidade de Bitcoins que estão em circulação já está extremamente alta e que a taxa de inflação se encontra cada vez mais decrescendo. E perceba também que existe aqui os patamares de inflação e umas quedas em determinados anos. Essas quedas na taxa de inflação é exatamente o processo que a gente chama de halving, que seria um corte pela metade em relação às recompensas para quem minera o Bitcoin. Então perceba que ao longo dos próximos anos a gente vai ter cada vez mais uma taxa de inflação minimizada, tendendo a zero, e vamos ter também um crescimento do número de bitcoins extremamente suave. Portanto, a gente não vai ter tantos bitcoins assim a mais para serem colocados em disposição no mercado. Então, pela lei de oferta e demanda, se a gente tem um ativo em que a oferta dele está limitada e a demanda naturalmente tende a crescer, como foi o que aconteceu ao longo desses 11 anos, naturalmente a gente vai ver aí uma precificação extremamente elevada em relação a cada unidade do Bitcoin. Portanto, acumular Bitcoin como um investimento de longo prazo acaba sendo bastante interessante, visando exatamente essa lei de oferta e demanda aplicada a esse produto que possui a sua oferta limitada e que tem ótima probabilidade em relação ao crescimento da demanda ao longo dos anos. Bom, pessoal, em relação a essa vertente de investimentos, a gente tem ainda o segundo tópico dessa vertente, que seria a conservação de valor. Então vamos estudar um pouquinho o que seria essa conservação de valor antes de entrar nesses tópicos principais de antifragilidade e posicionamento hedge. Bom, pessoal, e em relação à conservação de valor, vale a pena a gente primeiramente dar uma olhada nesse gráfico aqui. Perceba aqui que a gente tem o percentual de volatilidade anualizado de diferentes moedas.
E aqui em azul a gente tem o Bitcoin. Então perceba que naturalmente a volatilidade presente no Bitcoin, ou seja, a volatilidade significa incerteza, incerteza no preço. Perceba que a volatilidade presente no Bitcoin ela é superior praticamente a todas as outras moedas que estão aqui presentes. Então, muito investidor se pergunta, como é que eu vou fazer uma conservação de valor num ativo que é extremamente volátil? E a resposta para essa pergunta é que, ao longo dos 11 anos de existência do Bitcoin, ele pode realmente ser extremamente volátil no curto prazo. Porém, no longo prazo, ele se apresentou como uma ótima oportunidade para você ter conservado valor. Inclusive, dê uma olhada nessa manchete do Estadão. Venezuela e Bitcoin. Dinheiro sem fronteiras é ouro quando se vive uma economia em colapso. Então perceba que o pessoal da Venezuela começou a utilizar o Bitcoin como uma reserva de valor a partir do momento em que eles perderam a confiança no sistema financeiro da sua própria nação. E aqui eu trago o tripé que acaba justificando essa movimentação, essa migração dos investidores venezuelanos em relação ao Bitcoin. Primeiro seria a confiança na segurança da rede. A gente tem aqui um sistema extremamente confiável ao longo de 11 anos. A gente tem também a escassez, como a gente viu no exemplo anterior, que demonstra um alto interesse no longo prazo do investidor visando lucratividade, como também a especulação, que é algo inclusive positivo e inerente e presente em qualquer mercado. Eu ainda trago aqui esse gráfico que demonstra exatamente o interesse dos venezuelanos na moeda Bitcoin. Perceba que o ano de 2018 e o ano de 2019 a gente consegue encontrar um crescente volume de transações exatamente nessa exchange local Bitcoins, em que foram negociados mais de 43 mil Bitcoins, o que é aproximadamente 1,2 bilhões de reais. Ou seja, diante de uma situação de crise interna em que o seu poder monetário se corroía completamente diante da hiperinflação, os venezuelanos preferiram estar se expondo em Bitcoin como meio de reserva de valor, como meio de conservação de valor. Bom, como acabamos de compreender esse quesito de conservação de valor, vamos agora à nossa quarta e quinta razão. Em relação à nossa quarta razão, a gente tem aqui a antifragilidade do Bitcoin. Segundo o Nassim Taleb, ele, no seu livro Antifrágil, a antifragilidade ela está além da resiliência e robustez. E esse aspecto de antifragilidade já foi estudado parcialmente aqui na introdução do nosso curso, porém a gente vai ver de maneira um pouco mais detalhada ao longo do curso. Mas resumindo, Nassim Taleb, em seu livro, ele quis dizer o seguinte: um investimento robusto é aquele que aguenta muito estressor externo, muita pancada externa, permanecendo o mesmo, né? Ou seja, ele não se afeta diante dos estressores, diante do que vem acontecendo em seu sistema. Porém, o investimento antifrágil, a gente pode definir ele como aquele que, diante de um estressor externo, ele acaba se assustando, porém, ele retorna ao seu estado inicial e melhor, ele vai além, ele melhora diante do estressor externo. Ele acaba aprendendo com aquela situação estressora e fica cada vez melhor, cada vez mais robusto. Então, é exatamente em relação a isso que a gente traz essa razão número 4. Você buscar colocar dentro do seu portfólio um ativo que tenha apresentado ao longo desses 11 anos uma certa antifragilidade, você tem aí a possibilidade de utilizar desse ativo como reserva de valor. E a nossa razão número 5 seria exatamente a utilização desse ativo como um ativo hedge, né? No caso, um ativo de proteção. No caso, a gente está buscando aqui proteger o nosso portfólio em relação a um evento desagradável que possa vir a acontecer. Por exemplo, diante de uma crise mundial, a gente pode dizer que as características inerentes aos ativos digitais, a principal a gente poderia estar frisando que seria esse privilégio especial de não estar vinculado a nenhuma autoridade central. É muito importante a gente ter em mente que uma crise mundial ela não bate na porta avisando que está chegando. Ela simplesmente acontece. E aquelas pessoas que possuem algum ativo hedge, algum ativo de proteção, como o Bitcoin, possuem autonomia monetária e essa característica fundamental da antifragilidade. Dessa forma, nós da CPR Academy buscamos estruturar nossa carteira de investimentos de maneira antifrágil, ou seja, colocar esses ativos que possuem autonomia monetária e essa característica de antifragilidade. Portanto, a gente tem no nosso portfólio exposições em bolsa de valores, mas também temos exposições em ativos de proteção, principalmente visando dois objetivos principais. Como a gente listou, a gente busca lucratividade e no nosso caso a gente busca maximizar essa lucratividade, não só pela característica de escassez, como também por uma estratégia que busque mais lucratividade que o mercado naturalmente tem a oferecer. E buscamos também controlar nossa exposição visando essa característica de hedge. No caso,
quando você visa se expor a determinado produto financeiro, visando essa característica de proteção, você não está aqui buscando especular lucratividade. No caso, você está se posicionando em busca de atravessar momentos difíceis com proteção do poder de compra, como é o caso dos venezuelanos ao interagirem com Bitcoin diante da crise interna. Então é isso, pessoal. Para você que já investe nesse mercado, meus parabéns. Eu espero que essa aula tenha contribuído para clarear algum conceito. E para você que ainda não investe nesse mercado, eu espero que essas 5 razões que foram aqui elencadas seja suficiente para que você consiga dar o primeiro passo. Não esqueçam que qualquer dúvida podem mandar mensagem e até a próxima aula.